Oi, meu povo, povo de Deus, benditos do Senhor. Alegria poder falar contigo mais uma vez. Que bom que você está aí me ouvindo mais um tempo. É sinal de que você tem separado alguns instantes para meditar, para conversar com Deus, para refletir sobre a sua palavra. Hoje nós vamos meditar e refletir sobre o Salmo 34, especialmente o verso de número 8. Para isso, estamos nos valendo sempre das meditações diárias do autor Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem, de tradução A Mensagem. E o verso de número 8 do Salmo 34, na Bíblia A Mensagem, diz assim: abra sua boca e prove, abra os seus olhos e veja o quanto Deus é bom. Benditos são os que correm para Ele. Em linhas gerais, o Salmo ele é um agradecimento ao Senhor por Ele ter respondido às orações e à oração. Há aqui neste Salmo um tom forte, procurando fixar algumas coisas, procurando ensinar didaticamente algo que a gente percebe, especialmente também dos versos 8 ao verso de número 22. Há aqui, por exemplo, no verso de número 8, provai e vede. Verso de número 9, ele inicia assim: temei ao Senhor. Verso 11, vinde, filhos, escutai-me. Verso 12, quem é o homem que ama a vida e que quer longevidade para ver o bem? Verso 13, refreia a língua do mal. Verso 14, aparta-te do mal. Enfim, todos esses versículos aqui descritos, do verso 8 ao verso 22, procuram ensinar alguma coisa, fixar do ponto de vista didático, a ideia de você formar, forjar na pessoa alguns princípios importantes. Podemos olhar neste salmo, especialmente no verso 8 do Salmo 34, o autor ele traz um título para este verso 8, e este título seria Pobreza Espiritual. Já na Bíblia de Genebra também, onde a gente às vezes para refletir, o texto diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem, como eu já disse, há aqui alguns alertas, e o alerta principal com este título, Pobreza Espiritual, é que de fato nós estamos vivendo numa época de grande fome espiritual, em uma cultura de sociedade, uma cultura na sociedade de pobreza espiritual. Perceba, parece que há aqui uma dubiedade, fome espiritual com pobreza espiritual. As pessoas têm procurado muito o sagrado, têm procurado muito a Deus por várias formas, vários caminhos, várias vertentes. Mas essa procura não necessariamente leva as pessoas a uma riqueza espiritual. E este contexto de pobreza espiritual tem levado homens e mulheres, adultos e adolescentes, pobres e ricos, a serem vulneráveis às drogas. E a palavra droga aqui que eu estou embutindo não deve ser entendida como uma substância ou um ingrediente que faz mal ao organismo, que faz mal ao corpo, Não é aquele produto que leva à dependência, que entorpece, que nos tira de nós mesmos, tira de si, ou aquele produto que modifica o funcionamento do nosso organismo, como por exemplo o fumo, álcool e etc. Temos muitas drogas, sim, como essa hoje. O mundo, infelizmente, é um mundo que tem essas drogas muito presentes, em todos os segmentos da sociedade. Mas droga aqui, a ideia de trazer essa palavra droga num tempo de pobreza espiritual, ao mesmo tempo que as pessoas estão com fome espiritual, droga aqui tem que ser entendida como notícias, informações, conceitos sutis que vêm pelas redes sociais que nos levam a um modo de vida, a ficarmos dependentes, e esses
essas questões sutis, esses conceitos, essas informações nos transformam em zumbis, né? Temos fome espiritual, mas só comemos notícias e um estilo de vida que nos afastam da verdadeira comida que satisfaz. É interessante essa ideia e eu gostaria que você pudesse pensar nesse contraponto, né? Uma sociedade que tem buscado, que tem fome espiritual, mas ao mesmo tempo que tem fome espiritual, vivemos em um contexto de pobreza espiritual. E eu compreendo e entendo que essa pobreza espiritual é fruto dessas drogas, né? No sentido de um estilo de vida. O contexto, o sistema, a pós-modernidade ou modernidade, como queiram, eles fazem e têm tornado a sociedade uma sociedade de grande pobreza espiritual. E infelizmente nós somos dependentes, e em certa medida há muitas pessoas dependentes deste estilo de vida. É por isso que o verso de número 8 do Salmo 34 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Essa é a tradução da Bíblia de Genebra. E a tradução da Bíblia Mensagem, olha só: abra sua boca e prove, abra os seus olhos e veja o quanto Deus é bom. Benditos são os que correm para Ele. É nessa ideia que eu quero fixar didaticamente este tempo de reflexão para a sua vida, né? A palavra de Deus é uma comida gostosa, saborosa. Aqueles que vivem a partir da palavra de Deus, de fato, são ricos do ponto de vista espiritual, né? Têm princípios, têm as suas vidas pautadas por princípios que nos levam a não estarmos dependentes do sistema, deste estilo de vida que nos entorpece, que nos deixa dependentes e que transforma as pessoas em zumbis. Aqueles que se alimentam da palavra constantemente são pessoas que, ainda que tenhamos que passar por questões complicadas e difíceis da vida, são pessoas que têm um sentimento, um estilo de vida que de fato nos leva sempre a termos esperança, a sempre esperarmos o melhor, porque pautamos as nossas vidas a partir da palavra de Deus. Então, traga para si, né? Absorva este verso 8 do Salmo 34. Não se alimente de drogas, né? Não se alimente de notícias, informações, conceitos que nós ouvimos, vemos, lemos por aí nas redes sociais. Há muitas coisas ruins que infelizmente têm pautado as nossas vidas. Mas abra sua boca e prove, conforme o verso 8 do Salmo 34, abra os seus olhos e veja o quanto Deus é bom, o quanto quando nós nos alimentamos desta palavra e da palavra de Deus, o quanto isso faz com que tenhamos uma vida saudável. O meu desejo para você é que de fato você não seja dependente do sistema do ponto de vista das informações, porque isso nos leva à pobreza espiritual, mas que você seja saudável, se alimentando, que você possa, ao se alimentar da palavra de Deus, inclusive ser capaz de identificar toda a alimentação, na rede ou fora da rede, toda a alimentação que vai fazer com que você desvie os seus olhos e o seu coração da palavra que de fato enriquece as nossas vidas. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. O meu desejo para você é que Deus alimente a sua vida, a sua família, da sua palavra, e que não sejamos dependentes dessas drogas modernas que estão por aí, que nos distanciam do verdadeiro alimento, que é a palavra do Senhor. Deus te abençoe, te dê um final de semana de paz, um final de semana tranquilo. E lembre-se sempre, abra sua boca e prove, abra os seus olhos e veja quanto Deus